E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Milhões estão à nossa espera, precisam ouvir falar de Jesus. Sabemos o que é missões. Agora é a hora, o momento. Se não eu, quem vai? Se não agora, quando? Pregue a mensagem da cruz até uma coroa eu trocar. Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Damos graças a Deus por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez nesta congregação para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me sinto feliz e honrado de poder cultuar com os irmãos, poder rever nossos companheiros, nossos presbíteros, também os nossos irmãos que compõem o santo ministério da casa do Senhor. Para nós é muita alegria poder cultuar a Deus juntamente com os nobres companheiros e também com a amada igreja local. Meus irmãos, as horas já se passam e nós já vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E para isso gostaria de mais uma vez vos convidar a abrirem vossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na leitura em que fizemos mais cedo, a leitura oficial. E à medida em que os irmãos abrem a Bíblia, nós pedimos oração à igreja em nosso benefício, para que o Senhor tenha misericórdia do seu servo e com esta piedade de sempre, o Senhor nos conceda uma palavra a transmitir à igreja. Amém, meus irmãos? Todos encontraram Romanos, capítulo de número, alguém lembra? 10, amém, glória a Deus, estavam atentos. Romanos, capítulo de número 10. Diz assim o versículo de número 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? A igreja. Todos nós. E como ouvirão se não há quem pregue? Quantos dizem amém? Meus irmãos, texto da palavra de Deus, todos nós conhecemos e é muito citado muitas das vezes nas campanhas evangelizadoras, antes mesmo de sair a campo a evangelizar. Muitas das vezes este é o texto que é lido. O nosso objetivo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus aqui, é, a partir desse texto e demais textos que iremos meditar, é trazer à memória um pequeno relato da vida do apóstolo Paulo, para que possamos seguir os seus passos e o seu modo de viver. Sem dúvidas, o apóstolo Paulo foi um dos mais proeminentes e importantes personagens da história cristã. Logo após Jesus, o apóstolo Paulo viveu aqui por alguns anos e livros dizem que o mesmo morreu em prol do evangelho, ou melhor, por causa do evangelho. E não apenas ele, mas todos os outros discípulos, apóstolos, muitos deles, os discípulos de Jesus, somente João morreu de velhice mesmo, mas todos os outros, diz a história, morreram martirizados por causa do evangelho. E o apóstolo Paulo não foi diferente. Livros históricos narram que o apóstolo Paulo viveu entre nós e foi decapitado
por causa do cristianismo, melhor, por causa da vida cristã. O seu modo de viver certamente constitui um verdadeiro exemplo para os cristãos atuais. Muitas vezes nós passamos despercebidos pelos exemplos deste homem de Deus, mas a verdade é que o apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas que já existiu. Determinado pastor narra dizendo que ele foi o maior dos pastores, o maior dos teólogos que aqui já pisou, e missionário também proeminente. Ele morre pobre, ele morre velho, cheio de cicatrizes, numa masmorra, e saindo de lá para o martírio, ele foi decapitado. Filipenses capítulo de número 3, o versículo de número 5, Paulo diz acerca de si mesmo, que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da linhagem de Israel, ele é da tribo de Benjamim, ele é fariseu segundo a lei, e como zeloso que era pelo judaísmo, ele diz, eu era perseguidor da igreja. Atos 22:3 nos diz que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, sendo portanto um cidadão romano. Ele foi enviado ainda muito jovem para Jerusalém para aprender aos pés de Gamaliel, a fim de se tornar um rabino, ou quem sabe, um grande líder do judaísmo no primeiro século. E é interessante mencionar porque ele diz mesmo em Gálatas capítulo 1, versículo 14, que dentre os da sua idade, ele era alguém destacado. Sabe aquele jovem, aquele adolescente, por exemplo, nós trabalhamos com os adolescentes e às vezes tem uns adolescentes que eles são destaques, eles são destacados. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo a título de fazer acepção, não. Eu estou dizendo simplesmente que é possível se perceber um certo zelo pelas coisas de Deus. E isso faz com que muitas das vezes alguém se torne destaque, se torne destacado. E Paulo disse exatamente isso. Dos da minha idade eu era destacado. Eu me destacava. Ele era um homem culto, ele era inteligente. O apóstolo Paulo, ele viveu próximo e, na verdade, ainda foi contemporâneo de Jesus. Jesus nasce aqui e com pouco tempo de diferença, antes de Paulo, Jesus nasce. Paulo nasce depois, Paulo era mais novo do que Jesus. Mas antes de Paulo, Jesus começa a aparecer. Jesus nasce em Belém e se torna um grande líder espiritual. Sendo carpinteiro de Nazaré, Jesus fala coisas que ninguém havia falado. Jesus faz coisas que ninguém havia falado, ou feito, melhor dizendo. Com 30 anos, Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista e inicia ali o ministério terreno. E quanto a esse ministério, Jesus pregava com autoridade, não como os fariseus. Cegos viam, leprosos eram purificados de suas lepras. Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez coisas que ninguém mais fez. Só que Jesus, a inveja, por ser Jesus um grande líder da época, a inveja era natural que ocorresse. Um fruto, meus irmãos, muitas das vezes é uma árvore, não é? Cheia de frutos, é aquela que recebe as pedradas. E Jesus recebeu as pedradas. Jesus, como disse, fez e falou coisas que nunca antes foram vistas e ouvidas. O cristianismo estava se instaurando. Só que quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que
os discípulos deram continuidade a este ministério de Jesus. E é nesse contexto que surge a vida do apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja. E ele diz: eu era tão zeloso do judaísmo que eu perseguia a igreja. A igreja falava exatamente a mesma linguagem do seu Senhor, de Jesus. Tanto que, quando Jesus foi preso, até Pedro não conseguia esconder o seu linguajar, porque alguém disse: tu és um deles, porque a tua língua, a tua linguagem te condena, a tua fala te condena. Então os discípulos continuaram após a ressurreição de Jesus. Foi em Atos dos Apóstolos, sendo batizados com o Espírito Santo. E a primeira ministração de Pedro, quase 3.000 almas se converteram de uma vez. Veja só, para os irmãos terem uma noção, lá no último congresso de adolescentes, nós tínhamos estimado lá pelo menos 2.000 cadeiras, 2.500 cadeiras. Nem todas as 2.500 cadeiras foram completadas. Não foram, as pessoas não foram lá. Agora, imagine o que é uma pregação, salvar quase 3.000 almas de uma vez. Isso é coisa do céu. E diga-se de passagem, sem microfone, irmão. Sem caixa de som. Como era, eu particularmente, eu não sei se era Pedro gritando do lado de cá e alguém replicando para os outros, ou se a acústica ajudou, ou se era o Espírito Santo de Deus, que o som vai com o vento, né? É por isso que alguém muitas das vezes está no mar, aí alguém de lá de fora do mar fala com quem está na água, não consegue ouvir porque o vento está vindo da água para a praia, da água para a areia. Mas quando aquele que está lá do lado, lá na água, fala alguma coisa, o que está fora da água consegue ouvir. Aí eu não sei se era Pedro gritando e as pessoas replicando, eu não sei se era a acústica do local que era boa, eu não sei se era o Espírito Santo mandando o vento soprar por lá. Era Pedro dizendo assim: olha, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério pela palavra de Deus, aleluia. E aí era o Espírito Santo operando, quase 3.000 almas na primeira pregação. Pergunta: isso levantava inveja, sim ou não? Claro. E um dos invejosos era Paulo. Paulo foi um antes e depois do encontro com Cristo. Paulo, antes do encontro com Cristo, Paulo era perseguidor. Paulo não queria ouvir falar de Jesus. Tanto é que no primeiro mártir da história cristã, em Atos, no capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer que Estevão morre e Paulo estava lá. E ele consentia na morte de Estevão. Aquilo agradou Paulo de alguma forma. Aquilo mexeu com Paulo tanto que ele se sentiu na liberdade de perseguir mais e mais a igreja. Só que depois de Estevão, só passa um capítulo, chega Paulo no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, ele perseguindo a igreja e respirando ameaças e mortes contra a igreja. É este o termo que a Bíblia Sagrada vai dizer. Ele pega cartas brancas da sinagoga para fazer o que quisesse com os crentes da época. E a Bíblia diz que quando ele estava indo a caminho de Damasco, subitamente veio um resplendor de luz, e ali começa a mudança da história de Paulo, porque deste resplendor de luz surge uma voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante porque, escute só, me permita abrir um parêntese aqui nesta noite. Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os cristãos, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas tem uma coisa: quem mexe com a igreja, mexe com o dono da igreja. É por isso que quando Jesus
derruba Paulo ali no meio do caminho. Ele diz: Saulo, porque tu me persegues? E Paulo, é possível que alguém pudesse dizer: mas olha, a gente não está perseguindo Jesus. É que quem mexe com a igreja, irmãos, mexe com o dono da igreja. Quem mexe com a igreja, mexe com a menina dos olhos de Deus. Aleluia, glória a Jesus. É por isso que Jesus disse: tu estás me perseguindo. Por que me persegues? Paulo diz: quem és, Senhor? Ali Paulo se converte. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Paulo se converte com uma frase, dizendo: o que queres que eu faça? A partir dali, tudo muda na vida de Paulo. Porque a Bíblia vai dizer, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 9 ainda, nem acaba o capítulo 9. Mas na epígrafe vai dizer assim: o perseguidor torna-se perseguido. É assim que está aí ou não? Alguém tem medo de Paulo. Os cristãos conheciam Paulo. Sabe aquela pessoa ruim? Aquela pessoa que persegue e que coloca medo em todo mundo, porque ninguém gosta de sofrer. Pronto, quando Paulo se converte, os cristãos começaram a pensar: epa, pera lá, não é assim não, fácil não. Você vai ver no capítulo de número 9 que Paulo tem dificuldade de convencer a igreja de que ele mudou realmente. E quem o ajuda nisso é justamente Barnabé. Ah, como a gente precisa às vezes de um Barnabé, né? E quem ajuda Paulo a encaixar-se na igreja é Barnabé. Barnabé mostra, anda com Paulo. Barnabé segue a Paulo e viaja com Paulo. E é justamente a dupla missionária que o Espírito Santo chama posteriormente em Atos 13. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo era um antes e Paulo foi outro depois da conversão. Depois que Paulo foi convertido, Paulo tem uma nova filosofia de vida. Paulo diz: espera lá, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Paulo responde a esta pergunta a partir do seu exemplo, a partir da sua vida. E pela vida de Paulo, ele diz assim: de sorte, Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo assim: irmãos, nós precisamos sentir o que Cristo sentiu e viver a vida que Cristo viveu. Como assim, irmão Paulo? Para Paulo, a vida que valia a pena ser vivida era uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus. E Deus quer a salvação de todos os homens. Então, para Paulo, ele já não queria mais, entendam isso, irmãos. Ele já não queria mais viver na sua antiga vida. Ele já não queria mais viver de toda forma. Paulo desejava fazer a vontade de Deus, e é por isso que ele busca fazer evangelizações. Ele busca ministrar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Filipenses capítulo de número 3. Por favor, é rápido, irmãos. Versículo de número 7. Olha o que é que ele diz. Tinha coisas que eu reputava que eu ia ganhar. Era um homem que, diga-se de passagem, escute bem, intelectualmente era preparado.
estava seguindo os passos de Gamaliel. Ele tinha tudo para se dar bem e ser um grande líder no judaísmo. E era para isso que ele estava sendo preparado. Só que quando ele fala aos filipenses, ele diz uma coisa interessante para todos nós. Ele diz: mas o que para mim era ganho, o que é que ele diz depois? Reputei-o perda. Por quem? Glória. Ele estava dizendo assim: nada vale mais a pena do que viver aquilo que Deus tem para mim. Isso era tão forte em Paulo, irmãos, que em Coríntios, 1 Coríntios 9:16, ele vai dizer que o evangelizar para ele era uma obrigação. Por favor, abra sua Bíblia. 1 Coríntios. O pregar a palavra de Deus para ele era uma obrigação. 1 Coríntios 9:16. Paulo diz assim: olha, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que o quê? Por quê? E o quê? Ele estava dizendo, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ele escreve a Timóteo 2:4, Deus quer que todos os homens sejam salvos. É isso que ele sabia. Ele interpreta a vontade de Deus a partir da vida de Jesus. E a partir disso, ele entende que a filosofia de vida dele era: eu preciso fazer o ID do Senhor. Eu preciso cumprir o meu chamado. Eu preciso cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. E é por isso que ele disse: ai de mim se eu não anunciar. Por quê? Porque me é imposta essa obrigação. Para Paulo, a evangelização, o pregar a palavra de Deus, não passava de uma obrigação. Como assim, irmão Wallace? Paulo diz assim aos Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante. Para mim seria até muito melhor. Eu estou parafraseando aqui o que ele disse. Morrer e estar com o Senhor. Só que Paulo diz assim: eu, porém, julgo mais importante ficar. Veja que obrigação. Que pensamento extraordinário. Que pensamento único. E mesmo preso, ele se alegrava quando alguém pregava, ainda que por inveja. Porque as pessoas sabiam que ele gostava tanto de pregar, que quando ele foi preso, as pessoas começaram a pregar, para fazer inveja a ele. Ele gostava tanto de pregar, que as pessoas começavam a pregar para fazer inveja a ele, porque ele estava preso. Aí Paulo diz aos Filipenses, capítulo de número 1, veja, abra sua Bíblia, por favor. Vamos entender o pensamento de Paulo. Vamos entender o pensamento de Paulo. Veja aí, Filipenses 1:15. Verdade é que o quê? Que também o quê? Mas outros, uns por amor, sabendo que fui posto o quê? Aí depois Paulo diz o quê? Versículo 17. Mas outros, Paulo diz assim: eles estão pregando. Escute a interpretação disso. Eles estão pregando, sabendo que eu estou preso e não posso pregar. E eles pregam por inveja. Porque eles julgam
que estão acrescentando a aflição às minhas prisões. Paulo está dizendo isso. Eles estão achando que eu estou me contorcendo do lado de cá porque eu não estou podendo pregar. Aí Paulo conclui, 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, é nisto que eu me regozijo e me regozijarei ainda. Não importa, aleluia. A minha vida é servir e cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Ah, mas agora eu não estou podendo porque eu estou na prisão. E alguém diz assim, eu vou pregar no lugar dele para ele ficar mais contorcido ainda, porque ele gosta disso. Aí Paulo diz, ei, deixa de ser bobo. Tu estás pregando a palavra de Deus. Não importa a maneira com que você prega. Só importa tão somente que Cristo seja anunciado. Esse era o pensamento de Paulo. Veja que pensamento extraordinário. Agora, por que Paulo pensava desta forma? Por que Paulo pensava desta forma? Outro dia eu parei para meditar, porque quem é que pode, irmãos, escute, quem é hoje igual a Paulo? Que pode dizer simplesmente, eu não vou nem casar, justamente para poder me dedicar unicamente à obra de Deus. Quem é que pode ter uma vida como essa? Um pensamento como esse? Uma dedicação como essa à obra de Deus? É muito difícil. E eu fiquei pensando, por que Paulo pensava desse jeito? Por que Paulo era tão enfático acerca do fazer a vontade de Deus? E eu peço que a igreja me ajude neste momento. E se possível, nem é do meu feitio, nem é do meu costume, mas por favor, se possível, me ajude. Olhe para a pessoa e diga assim, não era para ele ser apóstolo. Primeira forma, ou primeiro porquê Paulo pensava dessa forma, era que ele nem era para ser apóstolo. Se você olhar Atos capítulo de número 1, versículo de número 21 em diante, Judas trai o Senhor e fica uma vaga lá. E alguns discípulos colocaram alguns empecilhos. Alguns discípulos colocaram requisitos para suprir a vaga de Judas e requisitos do apostolado. E dentro desses requisitos estavam aquele que andou conosco e que acompanhou conosco desde o batismo de João e esteve conosco durante todo o tempo de Jesus, até o dia em que Jesus foi assunto aos céus. Atos capítulo 1, versículo 21. Este tome parte conosco. A igreja estabeleceu requisitos ali naquela época. E Paulo, nunca que Paulo iria cumprir esses requisitos. Primeiro, porque Paulo não andou com eles. Segundo, porque Paulo foi um convertido no meio do caminho. Paulo não viu o Senhor ressuscitado ou ser assunto aos céus. Possivelmente Paulo não estava no batismo de João. Paulo não cumpriria os requisitos naturais para o seu apostolado. Só que, se você verificar em todas as cartas, ou pelo menos numa grande parte das cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber uma coisa interessante. Por favor, abra sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1.
Os irmãos acharam? Paulo diz assim, Paulo, chamado o quê? Mas por quem? Pela vontade de Deus. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo. E esse aqui é tremendo. Glória a Deus. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo. Aí ele, entre parênteses, tem aí. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus e por Deus que o ressuscitou. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Colossenses 1:1. A Bíblia vai dizer a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele estava dizendo, eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei que eu não iria preencher os requisitos. Mas se hoje eu sou apóstolo, não sou pela vontade de homem algum, mas eu sou porque veio dele, estava no coração dele. Sabe o que é que eu penso? Eu penso em alguém que olha para trás e tem um currículo ruim, que não seria chamado, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Aleluia. Deus escolhe muitas das vezes as coisas vis, as desprezíveis. Aleluia. Tem alguém aqui que já está entendendo o mistério de Deus. Porque ele olha para trás, olha para si mesmo, olha para o seu currículo e diz assim, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei neste lugar? Eu quero te dizer, teve a vontade de Deus estabelecida. Deus sabe de onde te tirou. E tem uma coisa interessante. Primeiro, ele não era para ser apóstolo. Segundo, Paulo sabia que a escolha de Deus, ela é ininteligível. Esta palavra significa dizer que Deus escolhe não pelos padrões humanos. Deus não escolhe pelos padrões humanos. Quando a gente vai fazer um processo seletivo numa empresa, o que é que a gente dá naturalmente lá? Primeira coisa que a gente oferece é o currículo. Dentro do currículo nós temos que ter experiência profissional, ou pelo menos pontuar lá. Experiência profissional, formação. Você vai falar sobre quem você é, onde você reside, seu contato telefônico, está tudo lá no currículo. Aquilo ali é o teu cartaz. É a tua credencial. E naturalmente, escute só isso, naturalmente, os recursos humanos de qualquer empresa, o RH, vai olhar todos os currículos. E eles fazem o que na prática de RH é seleção e recrutamento. É assim ou não é? E eles selecionam primeiro os melhores currículos, não é? Depois vai para a fase das entrevistas. E aí dentro das fases da fase das entrevistas,
Perguntas são dirigidas aos candidatos para ver a desenvoltura, para ver como ele se porta. E no final das contas, se você tem uma vaga apenas para 20 candidatos, escute, a empresa vai escolher o que mais se encaixa no seu perfil e o mais qualificado. É assim ou não é? É assim ou não é? É. Quando eu digo que a escolha de Deus é ininteligível, eu estou dizendo, Deus não escolhe pelos mesmos padrões nossos. E eu não estou dizendo que Deus só pegou as pessoas ruins, não. Entenda. Eu estou dizendo que por melhor que nós fôssemos, nunca nós estaríamos no crivo do RH do céu. Mas mesmo assim, o RH do céu olhou para nós e disse assim: Pai, que é o dono, Pai, Senhor, tá ali fulano, tá ali fulana. Ele mostrou tanto que quer essa vaga. Sabe quando é que a gente mostra que quer essa vaga? É quando a gente aceita Jesus com o nosso coração, de toda a nossa alma. É a gente mostrando o currículo para ele, dizendo assim: olha, guarda uma vaga, nem que seja uma vaguinha para mim, né? Quando a gente aceita Jesus e reconhece Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, automaticamente nós temos uma vaguinha lá no céu. Aleluia! E Jesus não quer saber se o teu histórico era desfavorável, porque Ele sabe, irmãos, que para o crivo do RH do céu a gente não prestava, mas Ele escolhe a si mesmo. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus, recebe esta palavra: Deus não errou na tua escolha. Deus não errou quando apontou o dedo para você e te entregou um trabalho específico. Recebe esta palavra no teu coração. E eu quero te dizer nesta noite que Deus tem um chamado para a tua vida. E eu achei interessante, porque até na oração o irmão Humberto orou assim, disse: Deus, nos ajude a cumprir a tua chamada universal. É Deus dizendo assim para todos nós: todos foram escolhidos, sem distinção, para proclamar o Evangelho de Deus. Ah, irmãos, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei. Mas talvez você sabe sim dizer assim: meu amigo, minha amiga, toma essa literatura, medita nela, deixa Jesus te ajudar. Quem não sabe fazer isso? Ah, irmão, mas eu não tenho jeito para essas coisas. Mas Deus pode te ajudar também nisso. Eu estou falando aqui por um milagre, irmãos. Eu lembro das primeiras vezes em que eu preguei. Eu lembro de uma vez, eu não sei nem se o irmão Genival estava. Estava, irmão Genival? Na casa do irmão Jaziel. Era o presbítero Samuel Rodrigues, na época, o supervisor. A gente estava lá, no culto relâmpago. De repente me deu um branco, eu não sabia nem o que é que eu estava dizendo mais. Era o presbítero Samuel atrás de mim, dizendo assim: Jesus te ama. E eu aqui: Jesus te ama. Era ele dizendo do lado de cá: olha, quer te salvar? E eu: quero te salvar. A pregação não foi nem minha. A pregação foi dele.
Mas a gente vai fazendo, Jesus vai ajudando. Quantas pessoas hoje, irmãos, não queriam ouvir de nós um Jesus te ama. Eu lembro que num dia que eu estava preparando esta mensagem, às 3 horas da tarde em ponto, o número de mortos contava com 99.630 pessoas. Às 3 horas da tarde deste dia. Está aqui anotado. E a pergunta que fica é: quantas dessas pessoas morreram sem ouvir um Jesus te ama? Quantas dessas pessoas morreram sem ouvir a voz do Evangelho de Deus? O Espírito Santo conta conosco. O quão dispostos nós estamos, meus irmãos, para cumprir aquilo que Jesus falou à sua igreja. Ide, pregai o Evangelho, façam discípulos às nações. Quão dispostos nós estamos para fazer como fez Paulo, olhar para trás e dizer assim: se é para viver, que seja para viver com Cristo. A nossa vida não vale a pena. Escute bem isso. Jovens, adolescentes também. A nossa vida não vale a pena se a gente tão somente viver para cumprir os nossos desejos, os nossos sonhos. Estaremos rasgando a nossa vida com isso. A nossa vida só vale a pena ser vivida se for para viver o propósito de Deus. Eu vou encerrar com este texto. Paulo estava indo a Jerusalém, Atos capítulo 20. E ele queria ir a Jerusalém, porque ele sabia que em Jerusalém tinha potencial, escute, potencial evangelístico. De lá ele iria para Roma. E ele sabia disso. Só que o Espírito Santo usava pessoas de cidade em cidade. Aonde ele passava indo para Jerusalém, ele parava numa cidade e o Espírito Santo usava pessoas naquela cidade para dizer a ele que em Jerusalém esperava sofrimentos, aflições. E ele sabia disso. E ele diz uma frase que eu penso que é a maior declaração de amor que uma pessoa pode dizer a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos encerrar aqui. Escute. Atos capítulo 20, versículo 22. Diz assim: e agora, eis que, a igreja está vendo aí? Amém? Eis que, ligado eu vou para onde? Não sabendo o que lá me há de... Eu não sei o que é que vai me acontecer. Paulo está dizendo isso. Eu não sei o que é que vai me acontecer, mas eu sei de uma coisa. Ele diz no versículo 23: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam o quê? Ele estava dizendo assim: eu estou querendo ir para Jerusalém. E o Espírito Santo quer que eu vá para Jerusalém. Mas o próprio Espírito Santo está me dizendo, de cidade em cidade, aonde eu piso, usando um servo seu, não é? Está me dizendo que lá em Jerusalém está me esperando o quê? Prisões. Agora, se você pode, diga o versículo 24 em nome de Jesus.
Era o povo dizendo assim, ó, tu vai sofrer prisão, tu vai sofrer tribulação. E era ao mesmo tempo Paulo dizendo assim, ei, isso aqui, isso é corpo, isso é carne. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Paulo estava dizendo, o quanto pode me custar servir ao Senhor? Vale mais a pena servir ao Senhor, mesmo em prisões, mesmo em tribulações. Vale mais a pena servir ao Senhor, mesmo rasgando os nossos projetos, mesmo rasgando os nossos sonhos. A nossa vida só tem sentido de ser vivida se for vivida para cumprir os propósitos daquele que nos chamou. Aleluia! Aleluia! Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode propor os nossos sonhos, que a gente não pode trabalhar arduamente para conquistar a nossa vida, para conquistar o nosso sustento, mas eu estou dizendo que enquanto isso ocorre, é lá no trabalho, é em casa, é na escola, é na rua, vai dizendo, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Nossa vida só tem sentido se for assim. Por isso que Paulo diz assim, o povo está me dizendo isso, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Amém, meus irmãos? Então que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vivermos cada vez mais parecidos com aqueles cristãos do primeiro século, cada vez mais parecidos com o exemplo da vida de Paulo, que possamos seguir os seus exemplos, seguir os seus passos e imitá-lo, porque ele mesmo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá